Romanos capítulo 8, os versos de 1 a 4. Nessa manhã eu quero continuar convidando você a fazer aquele olhar para trás, quando nós conversamos sobre a Santa Ceia, em que nós temos o olhar para trás, quando nós olhamos para a cruz, o olhar para frente, quando nós pensamos na parousia do nosso Salvador, o olhar para dentro, quando nós olhamos exigentemente para nós, e o olhar ao lado. Pela manhã, domingo passado, falamos sobre o olhar para trás, olhando a obra que Deus fez, a regeneração. E nessa manhã eu quero falar sobre a justificação pela fé somente. Eu gostaria de chamar sua atenção para o livro de Romanos, capítulo 8, os versos de 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A justificação da fé, a justificação pela fé somente, meus irmãos, minhas irmãs, é a principal doutrina da fé reformada. Ela é a base daquilo que nós cremos. Martim Lutero disse: essa doutrina é a cabeça e a pedra fundamental. Por si só, ela gera, alimenta, edifica, preserva e defende a Igreja de Deus. E sem ela, a Igreja de Deus não poderia existir nem por uma única hora. João Calvino vai falar sobre essa doutrina da seguinte forma: a justiça de Cristo, a única que pode suportar a visão de Deus, porque sozinha é perfeita, deve comparecer no tribunal em nosso lugar e ser fiança por nós no julgamento. Recebida de Deus, essa justiça nos é trazida e imputada como se fosse nossa. E ele ainda diz: a justificação é o artigo principal da religião cristã, para que cada um se esforce e se preocupe mais em conhecê-lo. Pois, se não sabemos qual é a vontade de Deus para conosco, não temos nenhum fundamento sobre o qual estabelecer nossa salvação ou edificar-nos na piedade e no temor de Deus. Portanto, tendo em mente o que esses dois reformadores falam sobre essa doutrina e o que ela de fato é para a fé cristã, para nós, eu gostaria nessa manhã de falar sobre os pontos centrais dessa doutrina. Eu quero falar sobre o que é justificação. Eu quero falar sobre a base da justificação. Eu quero falar sobre o instrumento da justificação. E eu quero falar como a justificação procede da livre graça de Deus. Eu quero rapidamente tocar nesses 4 pontos. E para isso eu quero ler a Confissão de Fé, no seu capítulo 11, ela trata da confissão de fé. Ele vai projetar para nós aqui, eu peço a sua atenção. Eu vou ler um texto meio longo, mas é importante para nós. Veja o que a confissão de fé diz acerca da justificação. O que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Esta justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, que não tem de si mesmos, mas é dom de Deus. A fé
assim recebendo e assim se firmando em Cristo e na justiça dele, é o único instrumento da justificação. Ela, contudo, não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de todas as outras graças salvadoras. Não é uma fé morta, mas obra por amor. Cristo, pela sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos os que são justificados, e em lugar deles fez a seu Pai uma satisfação própria, real e plena. Contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor deles, e como a obediência e a satisfação dele foram aceitas em lugar deles, ambas livremente, e não por qualquer coisa neles existente, a justificação deles é só da livre graça, a fim de que tanto a justiça restrita como a abundante graça de Deus sejam glorificadas na justificação dos pecadores. E finalmente, Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar todos os eleitos, e Cristo, no cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a justificação deles. Contudo, eles não são justificados enquanto o Espírito Santo, no tempo próprio, não lhes aplica de fato os méritos de Cristo. Meus irmãos, então essa é a nossa confissão de fé, que fala sobre a nossa doutrina fundamental da fé cristã. E eu quero falar com você nessa manhã, começando sobre o que é a justificação. A nossa confissão define assim: os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Romanos capítulo 8, versículo 30, o apóstolo Paulo diz: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então você vê nesse texto que a justificação faz parte da série de atos de salvação que Deus realiza. Começa com a eleição e a predestinação na eternidade. Estes que Deus chama eficazmente, Ele livremente justifica sem qualquer mérito humano. Então, justificação é a maneira pela qual Deus considera o pecador justo. É a maneira pela qual Deus considera o pecador justo, justificado dos seus pecados. Deus considera o ser humano pecador justo, não inocente. Nós somos pecadores justificados, mas não é atribuída a nós a inocência. É bem importante que fique claro isso. Deus nos justifica dos nossos pecados. A justificação consiste em Deus aceitar e perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar essas pessoas como justas. É um ato de Deus que não é baseado em qualquer coisa que Ele opere em nós. Domingo passado nós falamos sobre a regeneração. A regeneração é um ato de Deus em nós. O Espírito de Deus nos vivifica, nos capacitando a responder. A justificação não é um ato de Deus em nós, mas é um ato de Deus por nós. É um ato de Deus por nós. Deus nos considera justos, Deus nos aceita como justos, com base na sua livre graça. Não há nada que é infundido em nós, ou encontrado em nós, que possa justificar, que possa nos tornar dignos da justificação. É muito importante ficar isso muito claro para você. Você não contribui com a sua justificação. O pecador não tem como oferecer algo a Deus para ser justificado. É um ato da livre graça de Deus. É assim que nós compreendemos essa doutrina fundamental da fé cristã. É algo que vem da parte de Deus. Então, meus irmãos, isto é justificação. Agora eu quero falar sobre a base da justificação. E a base da justificação é a obra
de Cristo Jesus. É a sua encarnação, é a sua morte na cruz e a sua ressurreição. É esses atos de Deus em Cristo Jesus. Esta é a base da nossa justificação. A confissão de fé diz assim: Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo. São os atos salvadores de Deus, a encarnação, a morte e a ressurreição. O ato da salvação, ou a obra de Cristo, o trabalho que Cristo realizou, para que com base nele, na obra de Cristo, Deus pudesse justificar pecadores. Então, a base da nossa justificação não está na igreja, não está em você, não está em mim, está em Cristo Jesus, na obra plena que Ele realizou. Não há nada em você, não há nada na sua história, não há nada no seu coração, na sua mente, na sua alma, que pudesse contribuir para esta obra maravilhosa da justificação. É ato de Deus realizada, operada em Cristo Jesus. Essa é a base da nossa justificação. E nada que provém de nós, ou que tenhamos em nós mesmos. A confissão de fé vai dizer: não lhes imputando como justiça a própria fé, nem mesmo a fé com a qual eu e você recebemos a justificação, deve ser considerada como algo meritório, algo que nós temos, porque a própria fé é dom de Deus. A confissão de fé diz: o ato de crer em qualquer outro ato de obediência evangélica. Aqui a confissão de fé procura deixar muito claro que a justificação é um ato soberano de Deus. É um ato livre da parte de Deus. É um ato que você não tem nenhuma contribuição humana. Não há nada que em nós que mereça a justificação. Mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo. Essa é uma frase da nossa confissão. O que significa a obediência e a satisfação de Cristo? Em primeiro lugar, significa que Cristo veio. Cristo desceu do céu. Ele obedeceu ao Pai. Ele cumpriu todos os mandamentos do Pai. Ele cumpriu todas as ordenanças da lei. Ele se sujeitou a toda a vontade de Deus. Na cruz, Ele deu uma satisfação cabal, plena, completa para a nossa justificação. A justiça de Deus foi cumprida pelos pecados dos eleitos na cruz de Cristo. Cristo levou sobre si os pecados de todo o seu povo, dos eleitos, não os pecados do mundo inteiro. Deixa isso claro também, não é? A justificação não é universal, ela é restrita, ela é para os eleitos, é para aqueles que Deus, lá na eternidade, chamou, aqueles que Ele predestinou. A estes Ele justifica. Ele deu uma satisfação ao Pai pelos pecados do seu povo eleito, daqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo. E é com base na obediência e na satisfação que Cristo deu na cruz do Calvário. Deus então nos imputa, Ele nos atribui a justiça de Cristo. Você entendeu isso? Você compreendeu isso? Isto é o cerne da vida cristã. A salvação é um ato exclusivo da graça de Deus realizada por Cristo na cruz do Calvário. Ele cumpriu, Ele deu uma satisfação para a justiça de Deus. Então, por este ato, Deus nos atribui a justificação. Ele coloca como crédito em nossa conta a obediência e o sofrimento de Cristo por nós da cruz. Deus se considera plenamente satisfeito com a obra de Cristo. Deus não requer de nossa parte absolutamente nada, nada, nada. A justificação é um ato da graça poderosa, amorosa de Deus em favor do seu povo. O perdão de Deus é livre para nós, com base na obra completa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A confissão de fé vai dizer: quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, que não tem de si mesmo, mas que é dom de Deus. Essa obediência e essa satisfação que Cristo ofereceu há mais de 2000 anos, ela nos é imputada, ela nos é atribuída.
a nós hoje, quando pela fé nós recebemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador dele, e nele e em Cristo nos firmamos. Meus irmãos, é muito importante dizer para você que a nossa firmeza não deve ser na nossa igreja. A nossa firmeza da fé não deve estar pautada na nossa igreja, nos nossos membros, na nossa estrutura eclesiástica, mas a fé cristã, ela deve estar baseada em Cristo Jesus, na obra que Ele realizou. É em Cristo que nós somos salvos, é por Cristo que nós somos salvos, é no Cristo da nossa fé que nós temos essa graça da justificação, do perdão dos nossos pecados. A igreja, ela proclama, ela anuncia e ela acolhe os salvos, mas a nossa fé deve estar baseada, centrada, focada no Cristo da nossa fé. Ele é a nossa base de fé, Ele é a nossa esperança da salvação. A fé não vem de nós, a fé é um dom de Deus. É bastante importante sabermos disso. Eu quero ler apenas um versículo, 2 Coríntios, capítulo 5, 2 versículos, versículos 19 e 21. Paulo vai dizer, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Aquele que não conheceu pecado, versículo 21, aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em outras palavras, não há nada, absolutamente nada, que na justificação eu e você possamos contribuir. É um ato de Deus, operado, realizado pela obra de Cristo, a sua encarnação, a sua morte e a sua ressurreição. E isto é motivo de gratidão, de alegria, de regozijo, de louvor ao nosso Deus. Em terceiro lugar, rapidamente, o instrumento da justificação. Qual é o instrumento da nossa justificação? Se a base da justificação é Cristo Jesus, o instrumento, o meio pelo qual nós apropriamos-nos da justificação é a fé. É a fé em Cristo Jesus. É através da fé, é mediante a fé em Jesus. Quando nós cremos no Senhor Jesus, pela fé recebemos a obra completa que Ele fez na cruz do Calvário. E qual é o conteúdo dessa fé? Essa fé não é um sentimento emocional tão somente, ela não é um pensamento positivo, não é algo que brota de nós mesmos, mas ela se firma em Cristo e na justiça de Cristo tão somente. A fé salvadora, ela foca, ela olha, ela mira na obra de Cristo, ela tem o endereço certo, é Cristo Jesus, que se fez justiça por nós. É o único instrumento de justificação. Não existe outra maneira pela qual Deus torna justo o pecador. As pessoas podem crer na existência de Deus, as pessoas podem crer que a Bíblia é a verdade, as pessoas podem acreditar no que elas quiserem. Se elas não crerem e receberem e se firmarem em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, quer dizer para você que elas não são justificadas. Esta fé, ela é algo que vem da parte de Deus, que nos descortina os olhos, que tira as escamas dos olhos, que tira os comichões dos ouvidos e nos faz ver, e nos faz ouvir o grito de salvação, o grito de vitória que Cristo operou na cruz do Calvário pela tua vida, pela minha vida. É dom de Deus. É pela fé somente pela fé no Cristo que na cruz fez e praticou a nossa justiça. Essa fé não é apenas um assentimento intelectual, não é apenas ter uma concordância intelectual, que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, mas é firmar-se nele,
recebê-lo, abraçá-lo. Isto não é apenas intelectual, não é algo que vem vazia. A fé salvadora, ela vem no seu bojo com várias bênçãos espirituais. Essa fé salvadora, a fé que justifica, vem com ela algumas virtudes. Eu quero falar para você rapidamente sobre essas virtudes. Com a fé salvadora, vem também um desejo de viver santamente para Deus. Vem a mortificação dos pecados, o perdão ao próximo, o amor a Deus, o desejo de congregar com os irmãos, o desejo de ler a palavra de Deus. Vem também um ódio, uma rejeição ao pecado, vem a consciência de culpa pelo pecado. Ou seja, esta fé, ela traz consigo esses desdobramentos na nossa vida, no nosso coração. É uma renovação da nossa mente, é uma mudança de paradigma. A fé salvadora, esse dom de Deus, ele vem trazer uma mudança profunda no nosso jeito de viver e de olhar a vida. Onde existe fé verdadeira, fé que justifica, aí também tem as demais graças salvadoras. Aqui, quero ler apenas um versículo de Tiago, capítulo 2, o versículo 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito pelas obras que a fé se consumou. Ele está falando de Abraão, ele está falando que Abraão obedeceu, e ele obedeceu porque ele creu, e porque ele creu, a fé foi-lhe imputada. Essa mudança de paradigma na vida da pessoa, a justificação faz isso na vida do ser humano. Eu preciso dizer isso claramente para você. A fé é um dom de Deus, é um dom de Deus. E, em último lugar, a justificação procede da livre graça de Deus. Você deve perceber, meus irmãos, que o viver humano é uma vida ofensiva a Deus. Ofendemos a todo um instante a Deus, ofendemos a santidade de Deus, nós ofendemos a justiça de Deus, nós ofendemos a glória de Deus, nós ofendemos o amor de Deus, nós ofendemos a graça de Deus, os desdobramentos de uma vida decaída, o viver humano avilta a grandeza de Deus, avilta, ofende a grandeza desse amor glorioso do nosso Deus. Os nossos pensamentos impuros, os nossos sentimentos facciosos, o nosso coração perverso, a injustiça humana, a mentira humana, a violência humana, a ira humana. Nós, pecadores, temos uma dívida diante de Deus, nós somos devedores a Deus, uma dívida que resulta da transgressão da lei de Deus, da desobediência à lei de Deus. Quebra da vontade de Deus, seja por comissão, seja por omissão, quando fazemos ou deixamos de fazer aquilo que a lei nos ordena ou proíbe. E o resultado é que todos temos uma dívida espiritual com Deus. E essa dívida não pode ser paga a não ser pela nossa alma. A não ser pela nossa alma. O pagamento exigido pela dívida com Deus é o sofrimento eterno no inferno, sem pausa, sem remissão. Um sofrimento que é descrito como sendo choro e ranger de dentes. O inferno é descrito como lago do fogo e enxofre. Somos todos devedores e todos somos inadimplentes para com Deus, porque o nosso estilo de vida decaído, ele é ofensivo. A grandiosidade do ser do nosso Deus, que é santo, santo e santo. E aí, claro, nós não temos como pagar essa dívida. Mas aqui diz que Cristo, como se fez um de nós, por amor a nós, pela sua obediência e pela sua morte, Ele cumpriu a justiça de Deus. A obediência ativa de Cristo significa que cumpriu os mandamentos de Deus, toda a lei Ele cumpriu. A obediência passiva, Ele se deixa levar à cruz e morrer em seu e em meu lugar. Com isso, Ele pagou plenamente a dívida dos que são justificados, dos eleitos de Deus. A dívida foi paga plena e cabalmente, totalmente. Deus não nos vê mais com motivo de condenação. Deus não nos vê mais como culpados, mas como justos. Não porque sejamos
Não porque o sejamos, nós continuamos pecadores, mas pecadores justificados mediante Jesus Cristo, aquele que nos substituiu, o nosso representante na cruz do Calvário. E eu quero concluir dizendo exatamente isso. Quando Deus mira a você, justificado, quando Deus mira a mim, entre o olhar de Deus para você tem a cruz de Cristo. A cruz de Cristo. E essa cruz de Cristo justifica. E Deus perdoa você, olhando você através da obra de Cristo. Não há nada que você deva fazer, não há nada que você possa fazer, não há nada que você possa contribuir, a não ser com a nossa vileza de vida. Simples assim. Porque Cristo atendeu plena e cabalmente a justiça de Deus. Deus se deu por atendido na sua justiça, Deus se deu atendido na sua santidade, Deus se deu atendido na sua ira, que foi abrandada pelo sacrifício de Cristo, e o amor de Deus foi cumprido por nós na cruz de Cristo. E meus irmãos e minhas irmãs, nessa manhã, eu quero concluir a minha fala dizendo para você aquilo que Paulo, em Romanos, capítulo 11, versículo 33 a 36, ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu não posso concluir a minha fala lendo esse texto tão belo do apóstolo Paulo, depois que ele conclui um grande arrazoado sobre a justiça de Deus. Eu quero perguntar para você, você é justificado? Você tem essa certeza de que a obra de Cristo está presente na tua vida? Que você, pela fé, você abraçou a salvação em Cristo Jesus? Isto é fundamental, meu irmão. Isto é fundamental. A todos o que Deus elegeu, aqueles que Ele elegeu, Ele predestinou. E aos que predestinou, Ele justificou. Nós só temos vida com Deus mediante a nossa fé salvadora na obra plena, completa, total que Cristo operou por nós. E diz-nos Paulo, e assim temos paz com Deus. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Eu quero orar com vocês a nossa oração pelas famílias da igreja e a nossa oração também pela igreja e pelo nosso país.